Bom, primeiramente, eu quero aqui reafirmar, né, o nosso compromisso enquanto deputada que me sinto ser deputada de Assis. Eu tenho o título, né, de cidadã cisense, e para mim é uma satisfação muito grande continuar lutando pela nossa cidade de Assis. Eu me lembro que antes mesmo de eu ser eleita, eleita não, já tinha sido eleita, mas eu ainda não tinha tomado posse do meu mandato. Primeiro levantamento que a cidade já fez é essa questão do Hospital Regional de Assis. Eu não era deputada, eu não conhecia de perto essa realidade. Desde então começou-se, né, essa luta intensa, essa batalha intensa. Pode ver que desde 2023, que foi o ano que eu tomei posse, junto com o capitão Augusto, a gente uniu forças e já vem pontuando essas questões reestruturantes do hospital. Sabemos que gestão nova, tanto a minha quanto do governador Tarcísio, que é extremamente comprometido com a saúde, vem trabalhando em todas as áreas para justamente a gente minimizar os problemas que a gente herdou de gestões passadas. Então, é uma luta que a gente já vem trabalhando intensamente. E esse problema do Hospital Regional de Assis, ele não é desconhecido, né? O que a gente percebe é que houve trocas de gestões e antigamente, né, a gente teve aí um período da nossa prefeita Thelma que fez um belíssimo trabalho no Hospital Regional de Assis, começando a resgatar essa identidade do hospital. O que a gente precisa entender é que o Hospital de Assis ficou esquecido por muitos e muitos anos. É impressionante a capacidade de um hospital, porém com tantos serviços sendo desligados e com essa falta de atenção do Estado mesmo. Isso que vem herdando gestões passadas de muito tempo. E então ele precisa ser resgatado toda a sua credibilidade em tudo, né? Em todos os sentidos. E a prefeita Thelma, que hoje está como prefeita, desde então vem pontuando, e eu participei de inúmeras reuniões com ela, junto com o secretário, pontuando todos os problemas que o hospital vinha enfrentando. Nós sabíamos, né, que a solução se daria a partir do momento que uma empresa assumisse, porque seria necessário isso, uma OS assumir, mas que atendesse todas as expectativas e todas as necessidades que a gente precisa, né? Então, toda essa transição de gestão que vem sendo feita, a gente está acompanhando, cobrando e posicionando o secretário. Por quê? Porque a gente precisa a gente tenha esse respaldo da Secretaria da Saúde. Então, nada é novo, né? A gente tem documentos que foram protocolados na Secretaria do Estado. Infelizmente, chegou a ter esse movimento que a prefeita de ter que avisar após vários anúncios, vários pedidos, que seria desligado esse serviço da neonatal, mas a prefeita Thelma, e aí eu fiquei muito orgulhosa da prefeita que nós temos na cidade de Assis, uma prefeita aguerrida, que não mede esforço, que defende a nossa cidade como uma mãe, como uma avó, como uma leoa, né? Jamais iria permitir que qualquer criança, se deslocasse num momento tão delicado. E foi exatamente o que aconteceu, por isso, mas isso chamou mais atenção ainda do Estado, que chegou isso no governador. E aí foi quando falei com o governador ontem, e ele falou: Dani, abrir um novo chamamento para assumir a total gestão do hospital. Durante esses 60 dias está essa empresa que nós já fizemos pontuações que não estavam atendendo os requisitos que a gente precisa, e o governador garantiu que ele vai acompanhar de perto para que a empresa que venha a assumir novamente daqui 60 dias, porque durante esses 60 dias o Estado vai equalizar essas questões, dando essa atenção, esse respaldo para o hospital. Daqui 60 dias deve assumir uma nova empresa para fazer a gestão do hospital inteira, né? Então, e ele falou que ele vai garantir, que ele vai acompanhar de perto, que ele quer que seja uma empresa de alta qualidade, porque chegou num colapso mesmo, a ponto de ele ter que intervir pessoalmente, né? Então, eu falei ontem com o governador, e imediatamente ele fez reuniões e está acompanhando de perto o caso. De tudo isso que a gente vê, são momentos de transições. E eu quero aqui, Jerônimo, reforçar, sabe, o tamanho da dedicação que eu acompanhei de perto, do diretor Edmar, com toda a sua equipe. A gente não pode, nesse momento, usar a politicagem para poder colocar nas costas de pessoas que estão na linha de frente, lutando e trabalhando tão bravamente, com recursos tão escassos, pelo nosso povo da cidade de Assis. Então, eu tenho que enaltecer essa equipe, que nós sabíamos que seria uma transição mesmo, que seria um momento de passagem, para que uma nova empresa assumisse, e mesmo em momentos tão debilitados,
fez o possível para que a gente pudesse ter esse atendimento para a nossa população. Só que a gente não pode ter atendimento e colocar a vida das pessoas em risco no hospital. Então, eu penso que a gente vai caminhar agora para uma solução definitiva e para o Hospital Regional de Assis. E que ele volte a ser referência, que ele se torne referência, né? O que a gente percebe também é que existe uma insegurança dos pacientes também quererem fazer tratamentos no hospital regional. Tamanho tempo que ficou esse hospital de anos para trás, né? Muitos anos para trás, com essa falta de profissionais, serviços sendo fechados. Então, isso não é novo, não é novo, mas é algo que o que eu quero tranquilizar a população. A população não ficou sem o serviço, porque tivemos uma prefeita que se levantou na cidade de Assis como uma mulher íntegra que ela é. Eu senti muito orgulho da nossa prefeita. Eu falo que são por mulheres assim que a gente tem lutado para que se posicionem mesmo na política, que não se acovardem, que não permitam que politicagens entrem dentro de hospitais, entrem dentro de prefeituras e também no parlamento, sabe? E eu não vou me calar diante disso, porque eu sou uma pessoa que jamais eu vou deixar, vou ver diante dos meus olhos o que está acontecendo e vou me acovardar diante da situação. Eu tenho confiança no governo do governador Tarcísio. Não vou colocar a mão no fogo por nenhum secretário, mas no nosso governador eu tenho de fato confiança de que a hora que ele tem de fato que ele tenha consciência do que está acontecendo, ele resolve com prioridade, que é o que eu acredito agora que vai acontecer para o nosso Hospital Regional de Assis. Então, eu quero aqui dar os parabéns para a equipe que estava lutando dentro do hospital. Agora, a gente acredita que assumindo essa nova empresa, que teremos esse novo chamamento, daqui a 60 dias vamos assumir uma nova empresa que vai fazer a gestão total do hospital, eu penso que a gente vai ter esses problemas resolvidos definitivamente, e toda a nossa cidade de Assis, toda a nossa região, que depende desse hospital, tanto desse hospital, de fato vai ter novamente não, né? Terá o atendimento que tanto precisa e que tanto é de direito da nossa população. Deputada, a gente está com a audiência... A senhora está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, então deu certo. Deputada, a senhora sabe que a gente está com uma grande audiência em toda a região do Vale do Paranapanema. E a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é o seguinte. A senhora é uma deputada de origem da cidade de Marília, tá? E tem um trabalho aqui na cidade de Assis e também em toda a região. Eu gostaria que a senhora pontuasse qual foi o trabalho da senhora a favor da saúde da nossa região, como também do hospital regional. Mesmo a gente chegando a esse ponto que nós chegamos, né, a desse noticiário tão negativo para a cidade de Assis e para o hospital regional, expondo as pessoas aqui da cidade, eu gostaria que a senhora falasse do trabalho da senhora. Como que a senhora colaborou e ajudou para o hospital regional? Lógico que a gente vai ter agora um futuro, como a senhora falou aí, que o governador vai estar próximo, mas eu gostaria que a senhora falasse desse enredo. A senhora esteve próxima do hospital regional, a senhora esteve próxima da saúde de Assis. Como que foi a participação, esse trabalho da Dani Alonso em Assis e na região? Falando em termos de saúde para a nossa cidade de Assis e para toda a nossa região, saúde é sempre a nossa prioridade de investimentos, né? Então, só para a cidade de Assis, eu estava verificando aqui, eu fui a deputada que mais enviou emendas parlamentares só esse ano para a nossa cidade de Assis. Para todas as cidades que margeiam a nossa região, que contemplam a nossa região, eu sou uma das deputadas que mais enviam emendas parlamentares para a saúde de todas as cidades. Então, e a gente acompanha de perto de que forma? Levando todos esses problemas, como vocês viram, pontuando, fazendo reuniões com secretários, mostrando para os secretários e para o Estado aonde estão os problemas, levando recursos para os municípios, destacando essa pontuação, esse trabalho. Na cidade de Assis, só esse ano, nós destinamos aproximadamente 3 milhões de reais em saúde. Só para a saúde. Isso da cidade de Assis e em todas as outras cidades, de todos os municípios, recursos das nossas emendas parlamentares são direcionados diretamente para santas casas, para a prefeitura, para hospitais. Então, em todas as áreas, em todas as cidades, a gente trabalha de uma maneira muito firme em questão à saúde, porque nós sabemos que os nossos municípios do interior do estado de São Paulo dependem muito do nosso trabalho como deputados. É claro, gente, a gente não é salvador da pátria. Deputado, a gente trabalha incansavelmente. Se vocês acompanharem as nossas redes sociais, eu faço questão de estar sempre prestando conta. As nossas redes sociais, para
prestação de contas, Jerônimo, do todo o trabalho que a gente faz. A gente precisa mostrar para a população, para que a população também possa ter esse acesso com a gente. Então, a gente visita todos os municípios, a gente senta com os prefeitos, a gente senta com os vereadores, senta com os hospitais, entidades. A gente não consegue atender 100% da demanda, porque nós não somos, né, o executivo, o próprio governo do estado de São Paulo, mas nós somos uma célula que vem trabalhando arduamente. E Assis é uma cidade de prioridade para nós. Eu sou da cidade de Marília. Marília é uma cidade de prioridade. O Centro-Oeste Paulista, porque a partir do momento que você trabalha em todas essas cidades, em todas essas regiões, você fortalecendo uma cidade, você está fortalecendo a outra, você não sobrecarrega serviços, você não sobrecarrega a saúde. E esse tem sido o meu empenho, a minha luta nesse meu primeiro mandato, que a gente não sobrecarregue os serviços da saúde. E eu venho fazendo reuniões, eu venho pontuando todas as demandas que eu venho recebendo, eu faço requerimentos na nossa comissão de saúde, e porque nós sabemos que saúde é um trabalho muito árduo, né? E os problemas que a gente vive hoje, a gente herdou, são problemas que nós herdamos, problemas crônicos aqui no nosso interior do estado de São Paulo. Então, existe um esforço sobrenatural para que a gente consiga ir sanando esses problemas. Para a gente terminar, que a senhora tem uma agenda, a senhora está em Brasília hoje, né? Sim, nós estamos aqui em Brasília. Nós teremos um encontro com as mandatárias do Partido Liberal. A prefeita Thelma também está aqui. Ontem estávamos o dia inteiro, né, acompanhando todo o caso, conversando com o governador, alinhando todas essas questões do Hospital Regional junto com a nossa prefeita Thelma. E eu fico muito satisfeita e muito orgulhosa do trabalho que ela bravamente vem fazendo pela nossa cidade de Assis. E junto com o nosso deputado federal, Capitão Augusto, a gente está juntos, né, destinando recursos, trabalhando e fazendo tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer pela nossa cidade de Assis e por toda a nossa região. Deputado, quero agradecer demais a sua participação ao vivo com a gente aqui. Já deixo o convite no ar. A senhora estar com a gente aqui na bancada ao vivo, qualquer dia desse aqui na Rádio Difusora, para a gente ampliar essa conversa, falar sobre saúde, outros temas também importantes. Tenha um ótimo dia aí em Brasília. Manda um abraço para a Thelma, também a prefeita, e que nos ajude cada vez mais, porque o povo de Assis ficou muito apreensivo ontem, né, em toda a região. E que bom que traz essa notícia que o governador está olhando para a gente aqui. Obrigado, viu, deputada? Eu que agradeço, Jerônimo, e quero te dizer uma coisa, me senti representada por você, vi seus vídeos ontem e eu fiquei orgulhosa do seu posicionamento, da sua força. Eu falei, olha, eu não tinha visto ainda esse seu lado. E eu fiquei muito orgulhosa, porque a gente também precisa de uma imprensa corajosa, que nos ajude, que nos mostre os caminhos. A gente vive um tempo que a gente precisa ter transparência em tudo que a gente faz. A gente não pode deixar que discursos politiqueiros invadam as narrativas das pessoas, das cidades, e aí vem com aquela coisa como vendendo como se tudo estava lindo e querendo... Não, a gente precisa trabalhar as coisas com transparência e tirar a venda dos olhos de muitos lugares que estão tampados, sabe? Então eu achei a sua atuação de uma forma tão valente, tão transparente, tão digna. Parabéns, viu? Que Deus continue te usando como um instrumento mesmo para continuar levando a voz para a população de Assis, para toda a nossa região, com verdade, com transparência. E vocês podem contar com o meu trabalho. O que vocês precisarem de informação, meu mandato é um mandato transparente. Eu vim para fazer a diferença e eu quero continuar fazendo pela nossa cidade, por toda a nossa região.